começando a gravar, então vamos lá. Hoje a gente tem uma conversa mais aberta. Eu fui juntando as dúvidas das pessoas e a ideia hoje é a gente ter uma conversa ampla sobre questões que as pessoas têm aqui na nossa comunidade. E cada um aqui vai colocando a sua opinião também. E vamos gerando perspectivas diferentes para que as pessoas consigam pensar de uma maneira criativa, né, e bastante ampla sobre os dilemas que elas enfrentam na vida, né? E eu não sei se a pessoa quer se identificar, então vou falar de maneira anônima, né? Então essa é a pergunta que me foi enviada. Porque eu sou tão boa em fazer o que esperam de mim e tão ruim em ser quem eu sou. Alguém quer responder? Alguém tem um insight aí para compartilhar? Essa não. Usando o meu lado engenheiro, né? É muito mais fácil para a gente exercer um papel do que expor quem realmente a gente é, né? Então você está mostrando o teu real interior. E às vezes você não tem a certeza se naquele ambiente, principalmente quando a gente fala de mundo corporativo, você não pode ser você quem você é exatamente. Senão você não vai parar em lugar nenhum, né? Então, você está exercendo um papel. Então, de alguma maneira, sem ferir teus valores, você tem que exercer aquele papel da melhor maneira possível. Se você for exatamente quem você é, às vezes vão te julgar inadequado para aquele lugar onde você está. Agora, tem ambientes e ambientes, né? Você está no teu ambiente familiar, aí é a minha opinião, né? E se você não pode exercer quem você é, muda, se separa, faz o que você quiser, mas não adianta ser o tempo inteiro ser o que você não é. Aí é muito complicado. Uhum, interessante. Eu acho que Como tem. ele disse, como ele é engenheiro, eu sou engenheira também, eu penso igual. Ah, você pensa igual. Ah, eu sou engenheiro também, mas eu sou daqueles engenheiros fajutos. Eu também sou Não, você é o engenheiro, mas engenheiro dos. Você também, Ricardo? Tem Você é mais o engenheiro que engenheiro. eu, Yuri. Você é o engenheiro dos bons, é que você está realmente bem espiritualizado, está na outra fase que um dia a gente vai chegar lá, entendeu? eu trabalhei com uma pessoa que ela, quando chegava alguém novo, ela se mostrava como ela é. E, e todo mundo, e mais essa pessoa que chegou, fala, o que, essa pessoa está fazendo aqui? Tá fora do ninho, Uhum, sabe? Então, a pessoa que quer ser o que ela é, ou quer ou não quer, mas é o que ela é, causa estranheza. No mundo corporativo, certamente, né? Sim, sem dúvida. Mesmo fora, uhum. mesmo em ambiente familiar, uma pessoa que solta franga assim, sem filtro, é considerado fora do padrão, aí, ou, sei lá, doida, no mínimo Mas doida, aí, né? Ricardo, é muito frustrante, né? Você viver sendo quem você não é. Eu abdicaria de todos os amigos, de tudo que eu tenho para ser quem eu sou. Porque se eu tiver que exercer um papel para ter um amigo, eu prefiro não ter aquele amigo. Com certeza. É que o Ricardo já está colocando num ponto da pessoa estar saindo ali dos limites, talvez, né? Então, essa pessoa realmente, além de tudo, não tem educação, né, Ricardo? Acho que é mais ou É, menos isso. Aí, é, é. aí gente sem educação, putz, Aí começa a sair os aí, comentários, né, por trás, né? sim, Ela não sim, se toca, essa pessoa nunca vai se tocar. Quem que vai falar para ela alguma coisa, sabe? sim. Nossa, eu já, quando eu entro nos ambientes desses, eu já nem falo nada, já saio descambando. Preciso, né, também ficar, mas o ambiente familiar é complicado, porque eu tenho uma tia daquelas, entendeu? Desse tipo aí sua, viu, Ricardo? Aí com tia, assim, você.
tem dias que você precisa ir na festa da família, né? Daí a tia está de um lado, ela vem assim, aí você vai para o outro, né? Para não ter conflito, né? Ó, hoje a fofoca tá boa, hein, Rogério? Vocês começaram com tudo hoje, hein? Desculpa. Eu acho que tem um primeiro ponto aí para a gente reconhecer, que é essa necessidade humana de ser aceito, né? Então, tudo isso que vocês estão discutindo, por conta dessa necessidade que a gente tem lá programado, lá no fundo, que é a necessidade de ser aceito pelo grupo. E isso é uma programação muito forte, né? Porque você ser renegado por um grupo na evolução biológica significa perigo de morte, né? Você está fora da sua coletividade, no meio do mato, você vai morrer, né? Em 24 horas você vai morrer. Essas são as probabilidades, né? Só Então, para esclarecer, nós não estamos fazendo fofoca aqui não, tá? Nós estamos polemizando os fatos. é uma outra perspectiva. Outra coisa interessante que vocês falaram é sobre essa questão dos papéis, né? Ou seja, ter essa consciência de que a gente está sempre representando papéis. Mas a gente geralmente não desconfia que quando a gente fala assim, eu quero ser quem eu sou, a gente está falando de um outro papel. É mais um papel. Então, quando você não tem essa consciência de que tudo é uma segmentação de papéis que você tem na vida toda, você começa a ter conflitos. Então, vem essa questão de você achar que num lugar você está sendo alguém que você não é, e em outro lugar você está sendo quem você é. Quando, na verdade, nos dois você está só representando um papel, né? E aí, quando você fala assim, eu sou assim, eu tenho certeza que eu sou assim, mas eu sou obrigado a ser de outra maneira em outro lugar, você entra em conflito, você não se sente em paz, né? Porque ali eu não consigo ser quem eu sou. E aí você entra nesses conflitos internos. E você começa a achar que você está lidando com opostos, com uma dualidade. Quando, na verdade, não. Se a gente voltar na pergunta, por que eu sou tão boa em fazer o que esperam de mim e tão ruim em ser quem eu sou? Eu acho. Mas quando você está sendo boa em fazer o que esperam de mim, você pode estar sendo quem você é também. Eu acho o seguinte, a gente, comparando com uma figura geométrica, a gente não é um cilindro, a gente não tem, não mostra a mesma face para todos os lados. A gente é uma esfera, né? Olha os engenheiros. Nós somos uma pirâmide, vai. Quando alguém te fala assim, me mostra a sua face profissional, é fácil, você fala assim, mostra a face profissional. Agora, quando alguém fala assim, quem você é? Aí você quer mostrar as 4 faces de uma vez, ou 5 faces, aí você fica doido. Sim. Agora, se você não chegar à conclusão que você não é face nenhuma das faces, né? Porque o ponto é você se identificar com uma das faces. E você fala assim, eu sou esse. Aparentemente, é isso que te dá conforto, segurança. Mas é isso que gera o conflito com os outros papéis. Porque você está convencido que você é assim. Eu sou assim. E aí, toda vez que algo difere disso, você sofre. Quando, na verdade, a libertação está em você descobrir que você não é nenhum deles. Aí você se desidentifica. Porque e tem um outro ponto, né? Quando você está falando que é mais fácil você ter aí um papel que os outros te admirem do que ter o seu próprio papel, o seu jeito de ser,
Nós estamos colocando aí como um ser humano, vamos falar assim, perfeito, mas às vezes o cara tem um monte de problema e ele tem que trabalhar esses problemas dele, problemas comportamentais, por exemplo, né? Não estou falando problemas de valores, suponhamos que o cara seja um cara corrupto, né? E naquele ambiente profissional ele não pode ser corrupto, mas ele também não deveria ser corrupto na vida particular, né? Estou dando um exemplo extremo, né? Então tem esse outro lado também. Aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um bruxo há alguns anos atrás. E esse é um outro capítulo, viu, Rogério, para te comentar. Esse cara é extraordinário. E aí ele falou para mim assim: eu vou te dar alguns conselhos, Uhum. mas se você for o cara mais filha da puta do mundo e você estiver indo super bem profissional, o que você vai fazer? Você tem que mudar ou não? Não, continua sendo o mesmo filha da puta porque você vai evoluir. Agora, se você é filha da puta e isso está te bloqueando, muda, né? Então é interessante isso. Porque no fundo a gente tem essa noção moral, mas um papel é um papel. Se você está no teatro, tem um vilão. Tava, eu estava numa reunião uma vez, o chefe reuniu a gente lá, tava dando o maior esporro lá, sabe? Pô, vocês são incompetentes, vocês não conseguem resolver essas coisas aí, não sei o quê. Daí o telefone tocou, ele viu que era a filha dele. Ele pegou, oi, filhinha, tudo bem? O que que tá acontecendo? Pô, a gente ficou embasbacado lá, né? 2 segundos antes, ele tava comendo o fígado de todo mundo lá. Papel familiar e papel profissional. Trocou o papel imediatamente. Não, mas você tem que entender que filha e mãe é tudo diferente. Então, quando a gente fala assim, eu não estou sendo eu mesmo, a gente está se enganando. Porque, no fundo, acho que as pessoas confundem. Falam, eu quero ser eu mesmo, né? Mas, no fundo, elas estão achando assim, qual o papel que me dá mais conforto? Qual o papel que me daria mais conforto? Mas, na verdade, é um papel só. É um outro papel. E é lógico que a gente tem sim que melhorar e agir de uma maneira que a gente se sinta cada vez melhor, etc. Mas esse eu sou desse jeito não existe. Não existe. Agora, a pessoa vai falando assim, mas eu sou uma alma pura. O meu ideal é de uma alma pura. É um papel que você definiu. É mais um papel. Mas eu quero ser a tradução da minha essência espiritual. Tá bom, você está definindo mais uma identidade, mais um papel. E é ótimo. Faça de tudo para você ir nessa direção. Mas tenha consciência de que é mais um papel, né? Acho que tem a ver com valores também, né? Porque se você estiver exercendo papéis que vão contra os teus valores, aí sim não vale a pena exercer aqueles papéis porque você vai se machucar, né? É, mas são papéis. Então, mas você pode se machucar. Eu, por exemplo, eu estava vivendo num ambiente que não vale a pena do ponto de vista de valores, né? E aí eu entrei num puta conflito com a minha liderança no passado. Falei, não dá, ou você está preparado para aceitar não, né? Ou você vai ter um bando de puxa-saco acima de você, abaixo de você, É. ou você vai ter que me mandar embora, porque não vai rolar. Eu não vou falar sim para tudo que você quer. Por quê? Porque tinha um conflito ali de papéis, de valores. Talvez o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente precisa transcender essa noção de certo, errado, bom, ruim, e simplesmente entender que são perfis que a gente vai adotando ao longo da vida. E é lógico que é melhor a gente evitar essas coisas que vão fazer mal, é lógico que é melhor agir de acordo com os nossos valores, mas não se enganar
achando que, estou cada vez mais eu. Estou cada vez mais... São papéis, são papéis. Porque, no fundo, quando você começa a abrir mão dessas identidades e você começa a investigar assim, o que é a verdade, você chega mais ou menos no ponto do que o pessoal do daoísmo fala, né? Que quando tem uma pessoa explicando para outra o que é o Dao, nenhuma das duas sabe o que é o Dao. Porque o verdadeiro Dao não pode ser explicado. Então, se você explica, já não é verdade. E é mais ou menos esse quem sou eu? No fundo, não dá para responder. Quando você reflete, você chega a essa conclusão. Não dá para responder. Não dá, porque se você começar a explicar, já não é verdade. Então, você consegue traduzir em palavras uma direção, mas você não sabe dizer. Você não sabe dizer quem é você. Ou o que é você. Você não consegue. Né? Porque começam a falta abrangência de percepção. O que a gente chama de real é um espectrozinho de percepção só. A gente não consegue compreender nossas 70 trilhões de células no corpo. Você sente as 70 trilhões de células? Você não sente. Você sente os 700 trilhões de bactérias que estão no seu corpo? Você não sente. Você sente as bilhões de estrelas da Via Láctea? Você não consegue compreender. Então, a gente precisa entender as nossas limitações. As nossas limitações. E aí, quando você amplia dessa maneira, você pelo menos sabe o que você não é. Eu não sei o que eu sou. Aceito que eu não sei o que eu sou. Mas pelo menos eu sei que eu não sou. Eu não sou esses papéis. Tá? E aí você para de se criticar. Porque esse é um ganho enorme. Quando você fala, a pessoa fala assim, porque eu sou tão boa em fazer o que esperam de mim? Ela está falando como um nível de crítica, né? Um ponto de vista de crítica, mas isso não é ruim. É ótimo que ela atende o que as pessoas esperam dela. Ela é aceita na sociedade, ela faz bem para as outras pessoas, né? Mas não é o que ela quer, né, Hilde? Não sei. Pela outra frase. Não, eu sei, mas ela colocou, ela interpreta como sendo uma coisa negativa. Mas o fato, em algum momento na vida, ela fez isso a vida inteira. Aí, no momento da vida, ela entendeu: mas eu só faço o que as pessoas esperam de mim. E ela teve essa consciência, ela enxergou. Ela enxergou o programa. Isso é bom, porque ela despertou. Então, só que ela está colocando como uma crítica. Né? E aí ela fala assim, mas e tão ruim em ser quem eu sou. Mas ela está identificada com quem é um ideal. Ela acha que ela é de outro jeito. Quando, na verdade, isso que ela acha é outro papel. Então, quando a gente percebe que é tudo papel, a gente desidentifica. E a gente fala, não tem ruim nem bom. Nossa, que legal que eu posso ter essa capacidade de atender as expectativas das pessoas, mas também que bom quando eu consigo ter um outro papel onde eu me sinto mais confortável. Não tem contradição, não tem dualidade, não é polarizada a conversa, porque você não é nada disso. Né? Então, esse é o próximo passo para a gente perceber. Tá? Que só tem esses papéis. Então, essa consciência a respeito desses papéis que a gente tem na vida faz com que a gente tenha maior prazer em cada um dos papéis. É como o ator que descobriu que não é a personagem e sente prazer em representar os papéis.
porque ele não é as personagens. Então é isso. Tem uma outra pergunta aqui, né? Que essa é tão comum, por que é tão difícil meditar? O que vocês acham? Por que é tão difícil meditar? Eu não tenho dificuldade. Alguém tem dificuldade aqui em meditar? Acho que tem disciplina na história, eu acho que tem dedicação na história, eu acho que tem concentração, né? Acho que um pouco, são várias coisas, né? Essa questão, ela é muito recorrente, sabe? Então, talvez seja uma questão de interpretação também. Que meditação, eu acho que não tem só aquele padrão. Tem várias coisas que são atividades meditativas, por exemplo, meditação guiada, meditação silenciosa. Então, tem gente que acha que meditação é só aquilo lá, inalcançável. Eu concordo com você. Eu acho que quando a pessoa fala assim, por que é tão difícil meditar, ela criou uma imagem mental sobre o que é meditar. Meditar é aquele padrão, tem que sentar, tem que cruzar as pernas, tem que acender o incenso, tem que ficar tanto tempo, senão não é meditar. E aí, de novo, vem a mente que critica sempre que a sua ação difere desse ideal. Né? Uhum. E aí a pessoa começa a criar aversão à meditação, né? E eu acho que a gente precisa perceber a pergunta que surgiu. Nossa, surgiu essa ideia de que eu acho que é difícil meditar. É uma resistência. Então, observar esse pensamento é o mais importante. A minha resistência. Entender que a mente não está querendo isso. Né? E entender que o que você está chamando de meditação é um padrão que se criou na sua mente. Né? E aí, entendendo que são padrões e são programinhas de interpretando, a gente só precisa encontrar um programa alternativo que nos dê prazer. Né? Porque se a gente encontra um programa alternativo que dê prazer, aí resolveu o problema. Aí a interpretação vai ser, nossa, que fácil meditar, que gostoso. Eu acho que eu tenho uma versão também disso, né? O único momento que eu tenho dificuldade de meditar é quando acontece alguma coisa que eu preciso sair desse estado que eu estou de nervosismo, por exemplo, para chegar no nível de meditação. E o que me faz conseguir chegar no nível de meditação é respirar. Então, eu primeiro começo o processo de respiração, e aí, para esvaziar aquele turbilhão que está, né? E aí, depois eu vou para a meditação. E eu consigo fazer isso, né? Mas você sair do estado que você está e meditar direto, sem respirar, eu acho que isso, às vezes, atrapalha. Eu acho que você pode... Se a gente define meditação como um estado de atenção plena, mindfulness, né? Sem pensar nas outras técnicas de meditação, mas se falar só do mindfulness, que é estado de atenção plena, no momento que você está prestando atenção em tudo, você está meditando. Tá? Então, se você simplifica, então, a definição de meditação, você está simplificando a prática também. Quando fala assim, atenção plena, não está falando, é 30 minutos, é 60 minutos. Não, é atenção plena. Por quanto tempo? Ninguém definiu, você define. Né?
E o que é atenção plena? Ah, é prestar atenção na respiração, é prestar atenção no que está acontecendo, nos meus pensamentos, nas minhas emoções. É isso. Nossa, que fácil. Ah, é simples assim. Então, se é simples assim, essa definição me favorece, porque eu baixo a minha resistência. Se a minha resistência está em relação ao tempo que eu preciso meditar, então diminua o tempo. Então, facilita a interpretação, a definição, diminui o tempo para diminuir a resistência e fica prazeroso, né? E por isso que eu sempre falo da meditação de 1 minuto, porque em 1 minuto você faz 6 ciclos de respiração. Então você fala, durante 1 minuto eu vou prestar atenção na minha respiração e em tudo que acontece, durante 6 ciclos. E eu vou contar esses 6 ciclos de respiração, né? E você estimula no final um senso de realização. Eu fiz isso. Eu fiz uma meditação de 1 minuto. Porque para a mente subconsciente, isso vai ser como se fosse uma recompensa. Então, nossa, eu consegui. Daqui a 1 hora faz mais de 1 minuto. No final do dia faz de 1 minuto. E eu virei expert em fazer meditação de 1 minuto. Porque toda hora eu paro e faço assim, 6 ciclos de respiração. E é gostoso. E aí você meio que vicia. Você inventou a meditação TikTok. Meditação de... Mas eu aprendi com você, eu faço agora. A hora que eu acordo, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3, às 6 e quando eu vou dormir. Eu tenho Mas feito. sabe que tudo isso é hábito mesmo, né? Você me fez lembrar, sabe de quem agora, Yudi? De Amir Klink. Amir Klink, ele gosta de fazer viagens solo, né? Sozinho. E o que ele fazia? Ele não podia dormir 8 horas direto. Então ele fracionava as 8 horas de sono dele em 10 minutos. 10 minutos dormindo, acho que 10 minutos acordado, porque 10 minutos era o tempo do veleiro chegar até o horizonte. Certo. Aí ele olhava, via se não tinha nenhum navio, nada em rota, porque poderia... E aí ele voltava a dormir de novo. Nossa Senhora. Imagina a disciplina disso? Muito interessante. Ele devia ter bastante tempo para meditar mesmo. Exato. Né? Então, a gente sempre precisa usar a nossa criatividade para gerar uma interpretação favorável. A gente precisa entender que quando a gente fala assim, nossa, é difícil meditar, essa interpretação não nos favorece. A gente precisa entender que a gente pode interpretar do jeito que a gente quiser. A gente tem liberdade. Por isso que essas frases da neurociência são muito importantes, né? A gente não precisa acreditar em tudo que pensa. Então, quando a pessoa fala assim, mas é muito difícil, eu não consigo meditar, ela está acreditando nessa frase. E a única coisa que a gente precisa fazer é perceber que eu não preciso acreditar nesse pensamento e eu tenho a liberdade de interpretar da maneira que mais me favorece. Então, uma que eu recomendo é, nossa, eu sou muito bom em fazer meditações de 1 minuto. E aí você faz essa prática de 1 minuto e presta muita atenção no sentimento prazeroso ao final de 6 ciclos. É do tipo assim, nossa, quero mais. Nossa, que vontade de continuar. Mas você para, você fica com esse sentimento de quero mais, porque isso vai estimular subconscientemente a fazer mais uma vez. Porque quando você faz uma meditação lá de 15 minutos e você termina falando, nossa, foi muito difícil, foi muito sofrido, foi horrível, o subconsciente não vai se motivar para a próxima vez. Está indo na contramão do que você deseja. Então, o que você quer é terminar com esse sentimento de quero mais. Nossa, que prazer
eu senti. Eu quero sentir da próxima vez. Porque o subconsciente, ele sempre vai ganhar a briga. Se você depender da sua força de vontade, você vai perder. Então, você tem que estimular esse sentimento de prazer, né? De que, nossa, foi muito bom, quero mais. Aí você vai ter esse pensamento de falar, nossa, agora eu vou sentar, fazer de novo isso. Vou fazer Ô, de novo. Yudi, outro dia a gente comentou sobre uma crítica, né? Se você pode receber uma crítica e ficar deprimido com a crítica. Mas se você pode ressignificar a crítica e transformar aquilo num elogio ou uma fonte de crescimento. Isso. Então, essa palavra, ressignificar, para mim, foi ressignificada, porque, por exemplo, essa questão da meditação. Ah, a meditação é um negócio muito difícil. Por que precisa disso, 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 disso? Ah, ressignifica isso, pô. Em vez de precisar todas essas coisas que você tem dificuldade, pega duas que tem facilidade e faz, pô. E é exatamente isso. Fazer com que a programação seja favorável para o comportamento que você deseja para você mesmo, né? E tem gente que chama isso de bending reality, né? Distorcendo a realidade, quando na verdade é só uma interpretação dos fatos. Você só está reinterpretando. É só enganar o cérebro, como eu falei outro dia. Exato. Você programa o que você quiser. Você programa o que você quiser. E é engraçado, porque você percebe o resultado dessa programação. Quando você pega uma situação que você achou ruim para você, e você conscientemente fala assim, mas eu vou transformar isso numa coisa boa. E aí você começa a usar sua criatividade e falar, foi bom por causa disso, foi bom por causa disso, foi bom por causa... E você no começo você vai assim, dando uma forçada. Mas chega no final do exercício e fala assim, cara, não é que foi bom mesmo? Você se convenceu. Então, é usar isso. Tem programas de seleção nas empresas, talvez vocês tenham participado desse programa de seleção, em que você está num time e tem outro time. Aí um time tem que argumentar a favor e o outro contra. Então, você está num time que tem que argumentar a favor. Aí vai lá e cria por que aquilo é bom, etc, etc. E você se convence, você vai lá e briga de uma maneira absolutamente energética e comprometida. Aí, no meio do exercício, o orientador fala, agora vocês têm que inverter o papel. Quem estava a favor é contra, quem está contra é a favor. E no começo dá aquele nó. Fala assim, caramba, mas eu estava a favor, como é que eu vou ficar contra agora? Então dá uns 10 segundos de curto-circuito, e aí depois você começa a falar, isso é ruim mesmo, isso é muito ruim. Você começa a brigar com uma energia que você julgaria como impossível. E você vai lá com convicção para argumentar do contrário, né? O que é isso? É a nossa flexibilidade mental para interpretar do modo que a gente quer. Então, no fundo, é só a gente entender que a mente é isso. A mente é essa maquininha de ficar gerando argumento. E a gente só precisa usar ela de modo a favorecer a nossa felicidade, a nossa vida plena, a nossa paz. Tá? É esse exercício. É manipular nossa mente. Né? E pode chamar isso de, sei lá, poliana, né? Aquelas coisas de ingenuidade. Na verdade, eu acho que isso é outra interpretação. É só a gente pensar. É pura neurociência.
é pura neurociência. Tá? O Eckhart Tolle tem uma frase que eu acho muito interessante, né, nesse sentido, de que ele fala mais ou menos assim, né, de que a gente deve aceitar o que acontece como se fosse justamente o que a gente desejava. Então, assim, nossa, era isso mesmo que eu queria que acontecesse. Nossa, era isso mesmo que eu tinha que viver. Nossa, eu estou vivendo isso porque é para eu viver isso mesmo. Né? E tem profundidade isso daí. Porque a gente vai mudando essa mente que pensa em prol da nossa felicidade. E a gente começa a entender, então, que a gente não é esse pensamento. A gente não é isso. O pensamento é essa maquininha. É só a gente entender que esse que a gente chama de eu, esse conjunto de software, mas que a gente tem essa liberdade de reprogramar. A consciência é essa atenção que decidiu reprogramar o que acontece na mente. Entendeu? E a partir daí, então, a gente tem muita liberdade. A gente fabrica a nossa realidade. A gente fabrica a nossa realidade. Isso é muito interessante. A gente pode resistir no começo, mas na primeira experiência que vocês fizerem, vocês estão com raiva de alguma coisa, e vocês decidirem, eu vou mudar minha programação, vou mudar minha interpretação disso e transformar isso numa coisa boa, e vocês conseguem, aí dá aquele clique. Nossa, eu consigo, nossa. E você começa a aplicar para tudo. Você vai ter sempre a mente interpretando algo como sendo ruim, mas você adquiriu a habilidade de transformar isso numa interpretação boa. Né? Então você não impede a mente de reagir negativamente. Isso acontece. Mas você sabe que é só a mente. E que você consegue, então, mudar essa interpretação. E o subconsciente, ele vai, por repetição, vai entendendo esse jeito de funcionar. E aí a pessoa, ela começa a se tornar mais positiva automaticamente. Porque aí o subconsciente já entendeu. É assim que é para interpretar. É assim que é para funcionar. E aí a pessoa se torna mais positiva, mais menos resistente e etc. Porque o subconsciente já vai entendendo. Tá? Então, tem aquela frase do Carl Jung, né, que fala que enquanto você não percebe o seu subconsciente, enquanto você não traz o subconsciente para o consciente, você vai deixar o subconsciente dirigir sua vida e vai chamar isso de destino. Né? Ele falava isso. Então, o que é isso? Quando você percebeu a interpretação que você deu para uma situação, você está trazendo o subconsciente para a luz. Você está tornando. Fala de novo essa frase que você falou, Rogério. Eu não falei de modo correto. Deixa eu achar essa frase. Deixa eu achar essa frase um momentinho aqui. É o seguinte, Carl Jung disse o seguinte: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Essa é a frase. Nossa Senhora. Essa é uma frase sensacional, né, gente? Mas bem profunda, né? Perfeito. Bem profunda.
E a gente refletir sobre isso é libertador. Ou seja, observa o pensamento que aconteceu, né? A emoção que aconteceu. Isso vem do subconsciente. É o que está programado. Uhum. É aquilo que você aprendeu dos seus pais, ou de um trauma, ou de não sei o quê, ou de uma decepção. Está programado. Observa isso. Traz para o consciente. E aí, liberte-se, sabendo que é um computadorzinho que você pode reprogramar da maneira que mais Quiser. favoreça a sua felicidade. Né? E, então, isso é uma coisa daquelas coisas de cair a ficha. Fazer uma vez esse exercício de mudar a sua interpretação sobre um fato. Aí você descobriu o caminho. Aí você fala, então agora eu consigo replicar isso para várias situações da minha vida. Né? E vai ter situações mais fáceis, vai ter situações mais complicadas. Né? Então, situações mais fáceis, assim, eu quero parar de comer doce, mas eu adoro açúcar. Tá bom, como é que eu mudo de alguma coisa, né? Você vai falar, nossa, na verdade eu não gosto tanto assim de doce. Eu gosto de salgado. E você vai mudando. Você achava que eu gostava de doce, mas nossa, isso daqui é melado, não gosto. Aí você começa a mudar, Mas, nossa, agora eu não consigo mais beber café com açúcar. Nem com adoçante eu não gosto mais. O que você está fazendo? Você está mudando a programação. Porque você fala, agora eu vou prestar atenção no gosto do café. Nossa, tem umas notas. Você vai se enganando, né? Tem umas Mas notas assim tem. que eu não tinha percebido antes. Isso está reprogramando. Nossa, agora quando eu compro um café orgânico, sinto a acidez dele. Está reprogramando. Não sinto mais falta do açúcar. Está reprogramando, reprogramou. Pronto. Entendeu? E aí você vai aplicando para tudo, para tudo. Até as coisas mais desafiadoras. Né? Você falou do açúcar aí, o Ricardo pegou uma barra de 500 gramas de chocolate aí. Se é o programa que ele quer ter, tudo bem. Não tem problema. Tá? Eu tentei sair aqui do alcance da câmera. Eu não ia deixar a oportunidade passar. Muito perceptivo você, já. É... Vamos dedicar alguns minutos aqui para a última pergunta aqui. Você está preparado para ser mais inteligente do que a inteligência artificial? A IA é uma ameaça, uma parceira, ou você a usa para ajudar a planejar e colocar em prática os seus sonhos? Então isso aqui é um tema amplo, né? Para começar, eu acho que a gente tem que se preparar para a IA ser infinitas vezes mais inteligente do que a gente. Esquece, gente, isso daí já era. Não tem como competir. Não tem como competir. Então, em termos de inteligência, né, essa questão lógica, de dados, de memória, etc., esquece. Já é verdade. Olha o que o computador pode fazer, olha o que, né? A IA é outra faca de dois legumes? A faca de dois legumes. Exatamente essa da faca, né? Tudo depende de como você usa a faca. A faca pode ser uma arma, pode ser um instrumento para cozinhar. E outro ponto é a gente, de novo, polarizar a questão, né? Como se fosse amigo ou inimigo. Né? Excludente, né? Excludente. E sempre que surge alguma coisa nova, o ser humano sente medo. Se sente medo, então polarizou, certo? Então, é amigo ou inimigo, certo?
E aí, com o tempo, vai acostumando, chega uma hora, ninguém nem fala, né? Então, você olha para o seu celular, ele é seu amigo ou seu inimigo? Você está competindo com o seu celular? Não, né? É uma ferramenta, certo? Então, você não é nem competidor, nem amigo, nem inimigo, não é nada disso, é uma ferramenta, né? Que você usa, você se tornando familiarizado com a ferramenta, você aumenta o seu próprio potencial. Você aumenta o seu próprio potencial. E é como se você pensasse, qual que é o meu impacto sem um celular? Né? Puxa, hoje em dia é duro, né, gente? Meu impacto sem o celular é um. Agora, o meu impacto Agora, com o celular é outro. Amplificou o seu impacto por causa da ferramenta. mas a ferramenta ela tem um lado que pode, ó, vamos colocar num pano de fundo diferente. Imagina se a gente estivesse vivendo o cenário da Segunda Guerra Mundial, Hitler usando inteligência artificial de uma maneira espetacular, entendeu? Com aquele nível que tinha de televisão, de mídia na época, entendeu? Se ele já tinha um trabalho super bom falando que ele estava certo, ele poderia, com naquela época, com o nível de inteligência artificial de hoje, ele mostraria que o mundo inteiro deveria ir para o caminho dele. Né? Ele conseguiria colocar a coisa, ou uma guerra, né? A inteligência artificial bem trabalhada, ela pode criar, mal trabalhada, ela vai criar vídeos, ela vai criar um monte de coisa, poderia soltar uma máquina de fake news, né? Falando que o outro lado deveria ser exterminado mesmo, porque né? Então, esse é um lado complexo em lugares onde você tem principalmente controle do Estado, ditaduras, mas mesmo no nosso mundo. Então, É, hoje o Elon Musk é o cara mais poderoso do mundo, pô. Ele tá começando a botar as manguinhas de fora aí, ó. gente, isso sempre vai Ele está acontecer. famosérrimo no Isso sempre Brasil. vai acontecer. Agora, sempre vai acontecer, mas a gente também sempre tem que observar que a gente vive nesse mundo de dualidades, né? É muito fácil a gente achar assim, que o Hitler é o cara do mal. Essa é a nossa interpretação natural, né? Olhando historicamente e tal. Mas se você olhasse do ponto de vista de um alemão, no começo da guerra, as pessoas adoravam Hitler, porque o inimigo é o outro lado, o outro lado que está errado, o outro lado que é o do mal, o outro lado que tortura. Então, mas exatamente esse é o ponto, né? A inteligência artificial ia mostrar um universo mais fake, né? Imagina na Palestina, sei lá, no Irã, né? Você colocar massivamente ah, pessoas sunitas, xiitas sendo torturadas, com vídeos falsos, o tempo inteiro mostrando o Ocidente torturando pessoas que usam burca, soltar um monte de coisa assim, você começa a colocar o mundo inteiro naquele ambiente contra o mundo ocidental, né? De uma maneira muito realista. Mas acontece dos dois lados, gente. Então, assim, o que a gente chama de bem ou de mal é tudo parte dessa dualidade, porque a gente acha que é do bem e acha que do outro lado é do mal. Só que você vai para o outro lado, eles falam o contrário. Eles são do bem, a gente é do mal. Aí você fala assim, mas eles estão errados. Eles, eles acham que estão certo. A gente acha que está certo. É por isso que a gente vive nesse mundo da dualidade. Agora, isso vai acontecer infinitamente.
infinitamente. Mas vai piorar nesse aspecto, eu acho, com o IA sendo usado para o mal, né? Não, então, mas piorar ou melhorar também é relativo, entendeu? Porque assim como surge essa aplicação do mal, que a gente chama do mal, vai surgir a aplicação que a gente chama do bem. Sempre vai ter isso. É o Bhagavad Gita acontecendo eternamente, independente das tecnologias. É a luta do bem contra o mal e independente do que a gente chama de bem ou se chama de mal, se está certo, se está errado, esse embate sempre vai acontecer. E a gente tem que aproveitar, ali no meio, aproveitar o máximo para a gente, né? A inteligência artificial eu uso para tudo. Eu bato o maior papo com ela, entendeu? É melhor eu conversar com a inteligência artificial do que até com várias outras pessoas. Se ali você tem um diálogo perfeito, para falar a verdade, se eu posso chamar um diálogo, né? Mas até se você perguntar para a inteligência artificial, né? Por exemplo, eu estou lançando algumas coisas dentro do meu segmento de engenharia, usar a internet para ganhar dinheiro também. Beleza. Aí eu comecei a perguntar, né? Se isso com essa inteligência que está vindo, se isso vai ser limitado, se é uma onda, se eu tenho que aproveitar essa onda. A resposta dela é que realmente a gente nunca vai ser. Não que eu coloquei que seja substituído, não é nada, não tem nada a ver. Principalmente nas questões, por exemplo, onde você tem que olhar, ver, para vocês. A inteligência sabe se você falar isso aqui é uma trinca, mas eu tenho que falar para ela, é uma trinca. Ela vai vir explicando tudo que é trinca. Às vezes, você coloca uma foto, dá a foto para a inteligência artificial e fala para ela, descreva essa foto. Às vezes ela vê a trinca, às vezes ela não vê, né? Mas essa questão de ir no local, de observar, de fazer os bons ângulos, as boas fotos, isso nunca vai acabar. Então, eu me sinto muito confortável que eu e ela estão assim e vão ficar cada vez melhor, né? E isso, Assim como uma outra pessoa sim, poderia interpretar de outra maneira, porque você fala assim, então isso é do bem, isso eu uso para o bem. A outra sim, pessoa poderia falar assim, mas isso é do mal, porque isso é uma ferramenta tão sedutora que vai alienar as pessoas. As pessoas não vão mais conversar entre si, elas vão se alienar porque é melhor conversar com a máquina, né? sim. Então, assim, é interpretação. Tem o bem, tem o mal, tem os dois lados, enfim, cada um vai falar do jeito que ela quiser, né? Uhum. Mas o ponto é inevitável. Essa Inevitável, vamos inteligência, usar. ela já é superior em vários aspectos. E o ponto como que você usa isso no seu dia a dia? Porque é a mesma coisa que você decidiu usar o celular no seu dia a dia, Claro, né? E para você tudo. tem mais uma ferramenta. Você comprou uma faca, comprou um canivete, um alicate, comprou uma inteligência Ela artificial faz tudo para para mim. te ajudar, né? Então, tem que ter esse discernimento. A gente não está competindo com o IA, a gente não está competindo com Exato. as Tem que ferramentas, né? agregar, tem que fazer junto, tá junto, com É. certeza. E aí, obviamente, sempre a gente vai se colocar do lado do bem. Assim, eu acho que eu estou do lado do bem. A gente vai de acordo com a nossa intuição de que a gente Sim. está usando isso para uma coisa boa. A Cris está saindo. Tchau, Cris. Boa noite. Boa noite. Tchau, Cris. Boa noite. Né? Então, isso daí vai de cada um, vai ser muito polêmico, vai amplificar essa discussão sobre o bem e o mal, né? Mas, de fato, vai ser incorporado, assim como todas as outras ferramentas, né? A gente hoje não fica falando se a roupa é do bem e do mal. A gente só usa roupa, mas é uma Exato. tecnologia, né? Sim. Então, é isso, né? E a gente achar que tem que
se preparar para uma IA mais inteligente do que a gente, Já é. é se limitar, porque já é, e vai ser muito mais superior. E eu não, sabe que eu não elimino a hipótese de que talvez a IA seja uma nova espécie que vai ter uma vida própria e que a nossa missão como ser humano foi dar luz para esse novo ser. Eu não elimino essa hipótese. Eu ainda não pensei sobre isso. Porque, no fundo, quando a gente fala assim, mas o ser humano vai ser bom para o ser humano, a gente só está preocupado com a sobrevivência do ser humano. Mas quem falou que para o universo a melhor coisa é a perpetuação do ser humano? De repente, a gente cria esse novo ser que não vai passar fome, não vai envelhecer, que vai ter uma inteligência, vai ter uma sabedoria para zelar pelo planeta como um todo, para levar vida para outros planetas, para popular o universo com muito mais sabedoria, sem guerra, sem todas essas emoções que a gente coloca em tudo que acontece. Como é que a gente sabe? É uma possibilidade tão válida quanto outra. A gente fala assim, podemos estar criando um exterminador do futuro, né? Que mata tudo, etc. Mas pode ser que não, porque a gente está programando com informações não só de guerra, de destruição, mas está também alimentando informações da evolução das espécies, da evolução da natureza, o que é melhor para o meio ambiente, o que os filósofos falaram ao longo de milênios, tudo isso está sendo ensinado. Então, o nosso corpo futuramente vai poder ter os chips na cabeça, a gente vai conectar o Wi-Fi com a inteligência artificial direto. Nosso corpo pode não ser só biológico no futuro, vai ter biológico, biomecânico, biomecânica, sei lá o que. A gente pode até ser ciborgues conectados com a inteligência artificial. Mas já existe de alguma maneira, né? Por exemplo, você pega a pessoa que tem dificuldade auditiva, que tem um implante, esqueci o nome, dentro do cérebro para poder escutar, negócio que já tenha, sei lá, 20, 30 anos, é um negócio fantástico. Sim. É um implante ósseo, não é? Alguma coisa assim. Então, tudo isso vai se integrar cada vez mais. Sem falar no mundo virtual, né? Uhum. Muito bom, gente. Papo viajante, muito bacana. Vamos parando por aqui. Para quem está aqui, a gente faz uma meditação para encerrar bem a noite. E para quem está assistindo a gravação, gratidão, deixe seu comentário. A gente se vê na próxima semana. Valeu, tchau.